Vamos entrar aqui no pré-jogo aqui contra a União Espanhola, no Chile, né? A galera tá indo, quem pode ir pro Chile vai lá aproveitar, vai ver o jogo com o time reserva do Fluminense, mas pelo menos é um país maravilhoso, lá pra quem gosta de vinho, então é um lugar maravilhoso. Fita vai, né, Fita? E assim, tá se falando muita polêmica. Antes de falar dos relacionados, assim, o que tá se comentando muito é do Renato não ir junto com a delegação e ficar aqui para treinar o foco total no jogo contra o Botafogo. Cara, eu confesso que para mim não é problema dele ficar aqui não e mandar um auxiliar lá pro Chile, entendeu? Eu acho que o foco nesse momento tem que ser o brasileiro, sim. E a gente tá lembrando que a gente tá com quantas derrotas seguidas do Botafogo? São 8 derrotas? 7. 7 derrotas seguidas do Botafogo. Então tá na hora da gente levar esse jogo a sério, que o Fluminense, nos últimos 7 jogos da derrota do Botafogo, se ele levou a sério uns 2, foi muito. Entendeu? Então... Em 2023 a gente não levou nenhum a sério, então, tirando o Carioca. Então a gente assim... assim, não dá pra você perder de novo pro Botafogo. Então... Eu acho que a decisão não me incomoda dele ficar aqui treinando o time. E a oportunidade dele ficar com uma semana com o time treinando, né, Ivo? Concordo com tudo que você falou. Só ler o comentário aqui do tio Evandro, que é membro do canal, e tá falando aqui: achei válido o Renato poupar o time pra Sula. Concordo com você, o tio Evandro. Tem dois pontos nessa parada do Renato Gaúcho aí. Eu acho válido, concordo com tudo que o Márcio falou, do Fluminense poupar o time contra o União Espanhola. Irmão, vamos ser bem sinceros aqui, dá pra gente vencer o União Espanhola com esse time. Com certeza. Né? E o Renato o pessoal tá reclamando do Renato não ir pro jogo. Eu não vejo problema nenhum. Cara, a gente vai ter uma semana de treinamento. O Renato vai ter uma semana de treinamento com esse time. Ele não tem desde que chegou. Exato. Eu acho que ele nem focando só o jogo contra o Botafogo, não. É pro restante. É pro restante, para ele conhecer melhor esse elenco. E eu acredito que isso vai acontecer em outros momentos também, pelo menos na fase de grupo da Sul-Americana. Isso vai acontecer, no meu modo de ver. E eu acho certo fazer isso. Ele precisa de treinamento com esse time, ele precisa de tempo de treinamento até mesmo para conhecer melhor ainda os jogadores. Agora, tem o outro lado dessa história também, né? Que a galera critica muito e eu dou razão também pra galera que critica esse lado. Cara, se o Fluminense não vencer a União Espanhola e perder pro Botafogo, vai botar uma pressão do caramba em cima do Renato Gaúcho. Só pra ficar bastante claro aqui, a minha opinião, eu concordo com o que o Renato tá fazendo, ele ficar uma semana aqui. Também. Né? A gente concorda, eu e o Márcio concordamos com isso. Só que eu dou razão pra galera que fala justamente sobre isso. Se o Fluminense não vencer a União Espanhola e perder pro Botafogo, vai botar uma pressão em cima do Renato por questão dos resultados, né? É isso aí, Fitão. Bom, eu já vi poupar jogador. Poupar técnico é a primeira vez. Pra mim, eu sou totalmente contra. O técnico ele tem que estar presente. Quer mesclar o time, mescla. Quer poupar o time, poupa. Tudo bem, não tem problema nenhum. Vamos seguir um calendário, mas pra mim o técnico tinha que ter ido. Tem que ir, né? Tem que acompanhar o time que for, mesclado ou não, reserva ou não. Pra mim o Renato Gaúcho deveria ir. E outra coisa que eu não tô entendendo, tudo bem, beleza, ele não vai. Aí ele vai ficar com quem aqui? Só com os 11 titulares? É isso que tá estranho. Então vai treinar só os 11 separados? Eu não entendo o porquê disso, né? Porque você tem um Canóbio mal, você tem um Hércules que não entregou ainda, que precisa entregar. Aí você não vai treinar com o Bernal, você não vai treinar com o Keno, você não vai treinar o próprio Lavega, né? Os caras que não serviram, o Lescano, que não serviram para entrar durante partidas, mas vai ser titular no próximo jogo. Então assim, esse é o motivo que eu queria que o Renato tivesse presente nessa partida. Já que vai testar essa galera aí que não tá jogando, ele tinha que estar para poder passar confiança para quem entrar em campo e mostrar o que ele quer que esses caras entreguem. Então assim, para mim teria que ter viajado. Já que não viajou, vai ficar só treinando os 11, aí para mim eu acho que tá faltando um pouco de entendimento nisso. Eu não consigo entender. Pablo. Cara, eu concordo com o Fita, né, cara? O Renato pra mim tinha que ir. O técnico tem que estar sempre presente em tudo. Claro. Entendeu? Tem esse problema também vai levar uns, não vai levar outros, como é que vai ser o ritmo de treinamento. Mas também entendo que eu não levaria também os titulares justamente para poder ter esse momento de treinamento, aprimoramento, conhecimento. Cara, mas eu, no meu ver, acho que o Renato deveria sim ir com o time pro Chile, porque, cara, ele que manda, ele que é o cara, ele que é o representante dos jogadores. Então, eu acho importante a presença dele, né? Até porque, tipo assim, cara,
A gente nunca sabe o que pode ocorrer. Por que o Renato não tá indo? Tá desleixando da Sul-Americana? Tá desleixando os jogadores que estão indo pra lá? É complicado, entendeu? Não sei o que podem, como é que tá o gerenciamento do elenco. Tem que ter muito gerenciamento desses jogadores para poder você não ir na partida e deixar o seu auxiliar ir. Então, assim, isso pode se tornar uma avalanche. Eu vi o pessoal que está criticando essa coisa do Renato. Não comparem com a situação do Mano Menezes, não, né? O Mano Menezes está aqui no Campeonato Carioca e não foi. É completamente diferente. Entendeu? O Mano Menezes fica a situação absurda. O cara tá aqui no Rio e o cara ficou de folga. Eu também não discordo em relação ao Mano, não. Ter ficado treinando com o time profissional. Mas mesmo assim, o cara tava aqui. Ele podia ter acompanhado o jogo, né? É diferente. É outros 500. O Renato é diferente. O Renato acabou de chegar, ele não teve uma semana de treinamento decente ainda, então é um jogo. O Fluminense tá com uma folga grande na Sul-Americana, entendeu? Então, se o Fluminense perder e o Once Caldas ganhar, o Fluminense vai ficar 2 pontos ainda na frente do Once Caldas. Exatamente. São 26 jogadores relacionados pro jogo contra a União Espanhola, né? Desses 26 jogadores relacionados contra a União Espanhola, são o Thiago Santos, né, que é mais utilizado, o Keno, o Bernal e só. O Nonato também tá relacionado. Desses 20 jogadores, são 4 jogadores que são mais utilizados pelo Renato Gaúcho. Tá levando um goleiro que eu nem conheço aqui. O goleiro vai ser o Vitoriano. Tem que ser. Eu ia buscar lá os times aí? Rapidinho, só pra concluir aqui, Márcio. Então vamos lá, dos 26 jogadores que estão viajando, são 4 que são utilizados com mais frequência com o Renato Gaúcho. Por isso que eu falo, galera, é importante ele ter essa semana de treinamento com o time do Fluminense, né? Não é só visando o jogo contra o Botafogo, como a galera tá falando, né? É visando o restante da temporada. E eu acredito que isso vai acontecer outras vezes também. Por exemplo, o jogo contra o GV São José, né? Que vai ser na Bolívia, provavelmente ele vai fazer a mesma coisa. A mesma coisa. E não é a primeira vez que o Renato faz isso. Ele fez isso no Grêmio. E fez isso no Flamengo também, né? Não é novidade. Foi um comentário bem legal aqui. Entre o Mano e o auxiliar do Renato, eu prefiro o auxiliar do Renato. Boa aqui. Bom, vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Vou escalar o meu time aqui. Eu escalei o seguinte: Vitor Eudes no gol, o Júnior Fidelis, o Manuel, o Thiago Santos, apesar de não escalaria o Manuel, né? Vou botar o Davi Schwint. Tirar o Manuel daqui. Davi Schwint é direita, né, o Fito? É direita. E o Thiago Santos, né? O meio de campo, eu botava o Wallace Davi, o Wallace Davi, Nonato, Lescano, e o ataque, eu botava o... Vamos lá, que até eu mudei a minha escalação aqui, cara. Eu botava o Keno... não, esqueci, botei o Lescano, eu botava o Keno, o Everaldo e o Lavega, não botava o Serna. Então, cara, o meu time eu colocaria o Vitor Eudes, né, no gol. Botaria a zaga com o Manuel e o Thiago Santos, né, que são jogadores mais experientes. Botaria o Fidelis na lateral direita, o Léo Jansen na lateral esquerda, né, pra começar jogando. Esse moleque foi bem no jogo contra o São José, ele tem que ter mais oportunidade. Os laterais vai ser da base. Vai ser da base. Aí o meio de campo ali eu botaria o Bernal, né, botaria o Nonato e o Lescano. O meu ataque seria o Everaldo, o Serna e o Keno. Esse seria meu lateral. Mas o Lavega, você não botava o Lavega não? Pra gente ver o Lavega jogar? A gente não tá pedindo tanto pro Lavega jogar? Pelas informações que a gente tem, o Lavega tá com problema de adaptação no futebol brasileiro e tá faltando força física. Bom, até o Quintela trouxe essa informação também. A gente tanto pra ver a base jogar, tá aí. Oportunidade aí que a gente vai ter de ver 2 laterais da base com potencial. Por isso que eu botei até o Wallace Davi, porque como o Fita falou aqui em off com a gente aqui, o Wallace Davi parece estar encorpado, né? Parece que deu uma encorpada. A foto dele Esse moleque tem muito potencial. E aí vai ser interessante, né? Aí seria meu time esse mesmo. Vitor Eudes, eu escalei errado aqui. Vitor Eudes, o Fidelis de lateral direito, botava o Davi Schwint, o Thiago Santos e o Léo Jansen. Botava o Wallace Davi, Nonato e Lescano, Everaldo, Keno e botava o Lavega. O tio Evandro tá perguntando cadê o Pitaluga. O Pitaluga tá com... Machucou, acho que quebrou o dedo, né, na mão, não foi isso? Foi clavícula, não? Não lembro. Não, clavícula foi dedo, Renato, né? Foi Renato Gaúcho. Ele tá machucado. Renato Augusto. O Marco Júnior tá falando que não colocaria o Bernal. Eu colocaria o Bernal, cara. Eu acho que foi o Márcio que falou, né? Não, eu queria ver o Wallace Davi.
De volante. Ele tem uma saída de bola boa. Eu acho que o Renato vai... É hora de botar o moleque pra jogar. Então, mas olha só, ele, no meu modo de ver, ele vai mesclar os jogadores mais experientes que estão tendo mais rodagem no elenco do Fluminense, junto com os moleques, com a garotada de Xerém que tá subindo. E como você falou, e o Fito é um cara que pode falar também, que ele acompanha mais a base do que eu. Esse é o momento de você dar oportunidade pros garotos. Eu tô fora de casa, dar cancha. Dar cancha pros garotos. Eu tô gostando de ver, é isso. Mais um motivo pro Renato ir, Fita. Gramado sintético. Só, Fita. Eu já dei uma opinião, a gente não vai debater sobre isso, mas só pra você falar aqui, dar a voz pra você falar sobre a base, que você acompanha mais a base do que eu, só pra matar aqui do meu lado, uma coisa que eu tô gostando muito do Renato é isso. Ele trabalha com a base. Ele fez isso no Flamengo, fez isso no Grêmio. E a base do Fluminense é uma das melhores, se não é a melhor, do Brasil. Então, cara, a gente tem um treinador hoje que de verdade, ele dá oportunidade para os moleques de Xerém. E é isso que a gente está vendo. Ele já botou os moleques de Xerém para treinar no time profissional e tá dando de fato, não falando que vai dar, ele tá dando de fato oportunidade para esses moleques jogarem agora. Ele já fez isso nos últimos jogos passados e tá dando agora. Os laterais, Fita, que a gente sempre falou aqui, esses laterais têm que jogar. O Kelvin, o K9, né? O moleque foi relacionado pro jogo. Eu vejo esse moleque. O pessoal fica falando no chat às vezes. Pô, ele é bagre, o Fidelis é bagre. Irmão, a gente tem que ver esses moleques jogando profissional. Jogar a base é uma coisa, profissional é outra. Às vezes um jogador que se destaca na base, chega no profissional, não é nada. Às vezes o moleque que não é nada na base, chega no profissional e vinga. A gente tem que dar oportunidade para esses moleques. É momento também, treinador. Exato. Fitão. Gustavo Ramalho, Júlio Fidelis, Léo Jance nas laterais, na zaga Davi Schwint e o Thiago Santos. Meu na time volância, Bernal, Nonato, Lescano, Everaldo, Keno e Lavega. Agora, a única coisa que a gente mudou do meu time pro teu foi que eu botei o Wallace Davi de titular. Beleza. Foi a única coisa. E é bom, vale destacar também, além da gente destacar aqui o Davi Schwint, o Wallace Davi, né? Tem que destacar o Douma também. Douma é um segundo volante muito promissor mesmo, muito bom jogador. Fica de olho. E o Kevin, que a gente tá sempre falando aí juntamente com o Ivo, é um centroavante carcaça, é um jogador novo, mas muito promissor também. Que é esse modelo que o Renato Gaúcho tem feito nessa transição, para mim é o melhor dos últimos treinadores, né? O Diniz usou em 2019 muito pela necessidade. 2022 conseguiu pegar os destaques e implantar também bem no time, mas depois passamos num recesso muito grande e agora com a chegada do Renato Gaúcho, eu acredito que é uma excelente transição, dando moral pros moleques. Por isso eu voto que ele deveria estar lá junto com eles no dia desse jogo. Cadê aqui o comentário aqui? O Mazinho Charpi tá perguntando, galera, e o Isaac? O Isaac, ele tá machucado. Ele teve uma contusão no joelho igual... Ele e Riquelme. A mesma Riquelme até tá em transição. Os dois tiveram a mesma contusão, só que acho que o Riquelme foi no joelho direito e ele foi no joelho esquerdo, torção. Né? Torção. O M. Silva tá falando aqui que concorda comigo, né? Que a hora de testar é agora, garotada. Tem que dar oportunidade pra ele. É isso aí, eu concordo David Guimarães aqui, Fita Enciclopédia de Xerém. Fita acompanha Xerém, ele é bom nisso. Pablo, teu time aí, cara, Pablo. O meu tá bem parecido com o Fita aqui, cara. Essa correria de Vitor Eudes no gol. Fidelis e Léo Jance, laterais. Swint e Thiago Santos, zagueiros. Berdal, Nonato e Lescano. E meu ataque é Everaldo, Keno e Lavega. Eu iria assim, dessa forma. É um bom time. É só a única coisa que eu botei que eu quero botar os moleques pra jogar. Gente, na moral, olha só, vamos ser bastante sinceros aqui. Dá pra ganhar, porra. Dá pra ganhar. Com esse time dá pra ganhar. E é isso aí, galera. A gente tem que dar oportunidade pra esses moleques agora. Pô, uns jogos desses. Uns jogos desses a oportunidade que esperavam essa. E outra coisa aqui, ó. O M. Silva falando aqui. Belíssima peneira do Flu contra a União Espanhola. Fora de casa e no sintético. É belíssima peneira. O jogo é no sintético. O Cartola tá fazendo uma pergunta pra você aí, o Márcio Xará, boa pergunta pra mim. Se o Lescano arrebentar quarta, pode ser uma opção ao Canóbio num 4-4-2 com 2 meias nos jogos em casa? Cara, o Renato não vai botar 4-4-2, infelizmente. É o esquema que eu prefiro. Eu gosto do jogador. Mas para ter o Renato, para botar um 4-4-2, ele tem que ter um ponta que feche muito no meio, cara. Que jogue aberto quando tem que jogar e que saiba fechar o meio campo, mas fechar o meio de campo com criação, atacando por dentro. Senão ele vai... Hoje em dia tá uma febre nesse negócio do Brasil, de jogar com ponta aberto. Infelizmente. A galera tá fazendo uma confusão aqui.
O Inácio Souza tá falando. Fiquei sabendo que o Inácio foi pro Atlético Paranaense. Cara, o Isaac foi pro Atlético Paranaense. Não, é outro Isaac. É outro Isaac. É aquele primeiro Isaac. Esse é o Isaac Michael Jackson, pô, que quando fez o gol lá em Bangu ficou dançando igual o Michael Jackson. Isso, Ele foi pro Atlético Paranaense. O Marco Júnior tá lembrando aqui que até esqueci de pegar Esse esses Isaac que dados. tá machucado é o campeão da Copa do Brasil, junto com o Riquelme, sub-17. Porque o outro já era sub-20. Lá dentro do Allianz Parque. Eu até esqueci de pegar os dados do União Espanhola, cara. Mas o Tá Marco em 13º lugar. o Marco Júnior tá lembrando isso aqui, que o União Espanhola é o 13º colocado do Campeonato Chileno. União Espanhola é um time que tem torcida lá no Chile. É uma das 5 maiores torcidas, se eu não me engano, do o Chile, Botafogo de lá daqui, né? Não, Botafogo não tem nem a 10ª. Ah, é? Botafogo é bairro. Eu tentei dar moral pro Botafogo. Botafogo é bairro. Desculpa, Fita. Operador, olha lá, aí, ó a cara do operador, olha lá. Já ele vai soltar uma piadinha aí na televisão. Enfim. A galera que tá pedindo aqui pra conhecer o operador, pô. Não vale a pena não, galera. Vale a pena não. Deixa... É que o cara vai ocupar a câmera toda aqui. Ele não quer vir. Tá mostrando o copinho dele do Glorioso sem glória. O Glorioso sem glória, Que assim, que até... Oi? Ô, Ivo Greca, fala comigo. 8 jogos. 7. Cara, vou dar uma porrada 7, nele. cara, 7. O oitavo vai acontecer ainda. Vou dar uma porrada nele. Nossa, até empate eles comemoram. Eles comemoram. É quase equiparando aquele 7x1, né? Tá quase chegando lá o 7x1. Tá quase chegando. Outro destaque aqui dessa lista aqui, não sei se a gente comentou, é do Wesley Natan, tá, cara? O Wesley Natan, pra mim, o Riquelme é brabo, o Isaac também. Mas se eu pudesse apostar em uma ficha, Meu irmão gosta dele. seria o Meu Wesley irmão Natan. acompanha a base Esse também. é o cara. Meu irmão fala sempre desse Vamos dar palpite pro jogo, então? palpite pro jogo de amanhã. Começa contigo, então, Márcio. Sem pensar muito, cara. 2x1 Fluminense. 2x1 Fluminense? Eu coloco 2x... Amanhã não, quarta-feira, né? É quarta-feira. 2x0 Fluminense. Bom, esse é o jogo que o tal de EV gosta, né? De fazer gol de voleio, né? Fazer EV. malabarismo. Tudo Vamos ver, né? 2x0 também. Vai incorporar o Fred. Pablo. 3x0 Fusão. 3x0. Caramba. Tomara que os garotos joguem amanhã, cara. Eu tenho muita... Fala, Tricolor, curtindo o conteúdo do Flu Resenha? Comenta, compartilha aí nas suas redes sociais. Tamo junto.